Voltamos, pessoal, tá? Vai dar certo. Ó, frações equivalentes, já falei que são frações com denominadores e numeradores diferentes, porém equivalem ao mesmo valor. E ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número diferente de zero, obtemos umas frações equivalentes à inicial, tá? Então, se eu tenho 2/3 e eu multiplico tanto o denominador como o numerador por 2, certo? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, quer dizer que essa primeira fração ela é equivalente à segunda fração que eu encontrei, tá? Elas têm aí numeradores diferentes, denominadores diferentes, mas equivalem ao mesmo valor. Se você pegar aí uma calculadora, dividir 2 por 3, que a fração a gente também está falando de uma divisão, dividir o numerador pelo denominador, você vai ver que é o mesmo valor decimal que você vai obter se você dividir 4 por 6, certo? Então, aí, ó, multiplicamos por 2 ou dividimos por 2. Então, a gente vai dizer aí que são frações equivalentes às frações que nós encontramos. Então, temos aí, ó, se a gente for ver mais o lúdico, mais a imagem, que é sempre bom, tá? Eu tenho aí 1/3, 2/6 e 4/12. Vejam que a imagem, praticamente, ela indica a mesma quantidade. Só que na primeira, eu estou dividindo minha figura em 3 e representando apenas 1. Na minha segunda figura, eu estou dividindo a minha imagem em 6 e representando 2. E na minha terceira figura, a imagem está sendo dividida em 12 partes, representando apenas 4. Então, vejam aí que pelas imagens, pelas figuras, elas representam a mesma quantidade. As partes coloridas de cada figura representam a mesma parte do todo. Então, eu posso dizer que essas três frações são equivalentes. Ó, aí temos aí comparação de frações. Em uma escola, né, de idiomas, 15/12 dos alunos cursam inglês e 4 nonos cursam espanhol. Nessa escola, há mais alunos cursando inglês ou espanhol? Então, a gente vê aí que são frações diferentes e ele quer saber qual é a fração maior. A gente não pode dizer isso apenas olhando essas duas frações. Então, a gente tem que identificar aí, ó. Para responder a essa questão, é necessário comparar as frações 5/12 e a fração 4 nonos e verificar qual delas é a maior, representando os alunos que estudam cada um dos idiomas, certo? Então, eu vou representar aí através de figuras, através aí da imagem mesmo, os alunos que cursam inglês, 5/12. Então, aí a gente tem um retângulo, né? Dividido em 12 partes, e 5 aí, que é partes pintadas, que é a quantidade de alunos que cursam inglês. Já os alunos que cursaram espanhol, estou representando aí o mesmo retângulo, com as mesmas dimensões, só que estão divididos em 9 partes, certo? E a parte pintada aí deveria ser apenas 4, mas aí teve um errozinho aí que tem 5 partes pintadas. Mas se a gente considerar as 4 primeiras, a gente vai conseguir identificar que essas 4 partes aí pintadas ainda equivalem a mais do que os alunos que representam inglês. Nesse caso aí, ó, que houve um errozinho aí na imagem, tá? Na segunda imagem, eu tenho 5 partes pintadas, mas era para ser apenas 4. Então, se a gente cancelar essa última aí que está pintada, certo? A gente vai ver que, mesmo assim, equivale a uma quantidade maior de alunos em espanhol. Então, ó, podemos notar que 4/9, 4 nonos, é maior do que 5/12. Então, veja aí que o valor do denominador e do numerador, ele não é quem vai identificar se é maior ou menor, certo?
Porque apesar do numerador 5 ele ser maior do que 4 e o denominador 12 ele ser maior do que 9, vejam que na fração, no valor absoluto dele, a gente vai ver que o maior aí é 4 sobre 9, 4 nonos. Você também pode identificar dividindo. Se você dividir 4 para 9, vê lá qual é o valor decimal que você vai achar. Se você dividir 5 para 12, você vai ver lá também o decimal que você vai achar e vai ver qual desses decimais é maior. Aí você vai observar também qual é o número maior. Você pode fazer isso com uma calculadora, tá? Aí em casa vocês podem usar a calculadora para tirar essa dúvida. Agora vamos comparar as frações 5 dozeavos e 4 nonos. Inicialmente vamos calcular o MMC, ó. Então a gente pode comparar também através do MMC. O MMC de 12 e 9, já coloquei aí para vocês, ó. Vou só relembrar. A gente começa dividindo por 2, dá 6. O 9 não é divisível, a gente repete. 6 ainda é divisível por 2. O 9 repete, certo? Agora, 3. 3 é divisível, dá 1. 9 é divisível por 3, dá 3. 3 de novo. Cancelamos aqui, quer dizer, finalizamos. Então, o mínimo múltiplo comum de 12 e 9 vai ser aqui, a gente vai multiplicar, ó. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Então, 36 aí é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 9. Para que esse mínimo múltiplo comum? A gente vai transformar essas frações em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador comum. Então, ó, o denominador 12, para chegar em 36, eu vou multiplicar ele por 3. Então, se eu vou multiplicar o denominador, eu também vou multiplicar o numerador. Então, ó, 5 vezes 3 dá 15 e 12 vezes 3 dá 13. Ele faz isso aqui, ó. Vai multiplicar por 3, certo? Por quê? Porque 12 vezes 3 é igual a 36, que é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 9. 5 vezes 3, 15. Então, ó, essa fração é equivalente a essa. E no outro caso, ele quer transformar o denominador 9 em 36. Para isso, eu tenho que multiplicar por 4. Então, ele vai fazer, ó, 4 sobre 9 vezes 4, né? Tanto o numerador como o denominador. 9 vezes 4 vai dar 36. 4 vezes 4, 16. Então, essa fração é equivalente a essa. E agora, eu posso observar as duas, tá? Eu tenho 16, né? Ó, 16... 36 avos vai ser maior que 15 de 36 avos. Como eles têm o denominador igual, aí agora eu posso comparar observando qual é o numerador maior. 16 ele é maior do que 15, certo? Então, 36 avos é maior do que 15, 36 avos. Então, nesse caso aí, ó, a gente pega as frações que a gente tem e transforma em frações equivalentes com o mesmo denominador, através do MMC. Aí eu tenho aí primeiro exemplo aí. Certo. Pessoal, como a gente teve aí um probleminha no tempo da gente, essas questões que tem aí, eu vou só explicar para vocês responderem em casa. Eu tenho aí na letra A, 1/3 de 6 horas. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essas 6 horas por 3 e vou ver uma parte ali, o que é que representa. Então, ó, se eu estivesse falando aqui, representando em imagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não está bem igualzinho, não, mas vamos fingir que equivale aí às partes iguais. Então, eu tenho 6... né? Vamos dizer que cada partezinha dessa aqui equivale a 1 hora. Certo? Então, ó, tenho aqui, certo? E eu quero 1/3 de 6 horas. Então, é como se eu fosse pegar isso aqui e representar, ó, em 3 partes.
tenho aqui, ó, 3 partes. Essa terceira parte aqui, ó, ela é representada por 2 horas. Então, 1/3 é igual a 1/3 de 6 horas é igual a 2 horas. E se vocês fizerem do jeito que eu falei da primeira vez, ó, 1/3 de 6 horas é como se você fosse pegar 6 e dividisse por 3. Então, ó, 6 dividido para 3 vai ser igual a 2 horas. Então, a mesma coisa vai acontecer na letra B e na letra C. Só que o numerador aí não é 1. Então, você vai ter que multiplicar, na letra B, no caso, o numerador 2 por 10 primeiro, para depois dividir por 5. E na letra C, o numerador 5 por 16, para poder dividir por 8, certo? Aí, nesse caso, vocês vão comparar as frações. Vai ver qual é maior e qual é menor. Façam através do MMC, que é bem do mínimo múltiplo comum, que é bem mais proveitoso, certo? E o terceiro, vocês vão ver frações equivalentes a essas que tem aí. Essas frações equivalentes vocês vão achar através de ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo valor, ou multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor, certo? Fiquem em casa, se cuidem, até a próxima semana.